Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Bom, domingo é o dia que deixamos a política de lado para abordar reflexões espirituais e teológicas. Mas hoje será diferente. Vamos convergir política com espiritualidade. Mas antes de começar, não deixe o YouTube mandar esse vídeo para o buraco negro. Então é muito importante que você já curta e compartilhe. E aproveite também aí para conferir a sua inscrição e ativar o sininho. Enfim, vamos aí para o nosso tema. Por causa do trabalho que o Bernardo Kister vem fazendo aí em denunciar a militância esquerdista dentro da Igreja Católica, principalmente através dos bispos da CNBB, o assunto teologia da libertação tem ficado em voga. A teologia da libertação nada mais é que uma das etapas do processo gramscista de dominação de todas as interfaces culturais da nossa civilização ocidental, incluindo a própria Igreja, que ao longo da história foi e continua sendo o maior obstáculo a qualquer movimento revolucionário que pretende aí reorganizar o mundo de acordo com as aspirações humanas. Temos que entender que toda a formação ideológica da esquerda parte do pressuposto que o homem natural não é um ser corrompido, mas que é a sociedade que o corrompe. E por isso, esse homem pode ser capaz não só de imaginar uma sociedade justa e perfeita, como também colocá-la em prática através do comunismo. Por outro lado, aí, o cristianismo baseia-se justamente no fato de que o ser humano é naturalmente corruptível, que em decorrência aí do pecado original, a maldade passou a fazer parte da sua natureza, o incapacitando de uma autorredenção e que por isso carece de uma solução que venha de fora, que venha da atuação direta de um agente divino. No comunismo não existe religião, nenhum Deus transcendente. Há somente o povo e o Partido Comunista, onde este, através de um Estado todo-poderoso, deve ocupar na vida de cada um o papel que caberia a Deus. Resumindo, declarar-se cristão e socialista equivale a declarar-se um vegetariano carnívoro. Não faz sentido. Tanto que durante o século XX, toda a ditadura comunista foi marcada aí pela destruição das igrejas, perseguição aos cristãos e proibição do culto religioso. Mas essa foi a velha escola, não deu certo, o muro de Berlim caiu e a Guerra Fria acabou. E Antônio Gramsci ensinou que a revolução não é mais travada à força, com armas em punho, mas se dá de forma lenta e gradativa, dominando os meios culturais primeiro, para assim transformar as mentalidades das pessoas, que passarão a compactuar com as prerrogativas revolucionárias sem oferecer resistência. Sendo assim, ao invés de eliminar a igreja, é muito mais eficiente se infiltrar nela e distorcer os seus ensinamentos, se infiltrar nos seminários para formar ministros que propaguem para os fiéis uma visão distorcida das Escrituras, onde anunciem um evangelho pautado na luta de classes e em um Jesus que mais se assemelha aí a um revolucionário marxista. E esse vírus da teologia da libertação permeia tanto na Igreja Católica como em algumas denominações protestantes evangélicas. Assim como existem padres comunistas, também existem pastores vermelhos. Vem cá, meu irmão, por favor. Lula, escutem o conselho. Lula, todos nós aqui presentes, desejamos de coração, que você realmente esteja em liberdade. Todos nós aqui presentes temos a convicção de que o aconteceu no Brasil foi um golpe. Agora nós vamos convidar o pastor Ariovaldo, que é da Frente de Evangélicos pelo Estado Democrático de Direito. Por favor, pastor.
Companheiros, companheiras, irmãos e irmãs, eu quero nesse momento, em nome da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, elevar a Jesus Cristo uma prece pela justiça que exige agora a nossa desobediência civil, exige que nós não nos curvemos, nós não nos curvaremos à injustiça, não nos curvaremos à subtração do direito, nós não aceitaremos a quebra do direito e da justiça. Estamos com o companheiro Lula pela liberdade, pela justiça e pelo direito. Essa corrente marxista cristã, chamada aí de Teologia da Libertação, ganhou corpo no Brasil durante o governo militar. E aqui teve como seus pais fundadores os teólogos Hugo Asman e Leonardo Boff, que é esse senhor aqui. Lula, eu estou aqui profundamente indignado, porque uma juíza com a cabeça muito pequena não permitiu que um prêmio Nobel da Paz como Adolfo Pérez Esquizel e eu, como teu amigo, pudéssemos entrar de forma humanitária, dar-te um abraço, mostrar nossa amizade. Negaram a nossa humanidade e a tua. Por isso eu sou indignado, mas ao mesmo tempo tenho esperança, que a esperança é a última palavra. E ela vai tirar você dessa exclusão e vai levar você ao lugar que te pertence, no meio do povo. Bom, nesse vídeo eu não quero denunciar a prática da militância esquerdista dentro aí da Igreja Católica. O Bernardo Kister já faz isso com maestria e inclusive ele está produzindo um documentário aí a esse respeito. Mas o meu intuito aqui é mostrar a base bíblica da teologia da libertação, para assim refutá-la no seu cerne. Pois é óbvio que se esses padres e pastores arrebanham e enganam aí tantos cristãos, é porque encontram respaldo nas Escrituras, ou seja, eles interpretam aí algumas passagens do Novo Testamento de uma forma que legitime essa teologia vermelha. Então vamos lá. A passagem mais clássica é a do jovem rico, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 16. Eu vou ler aqui. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe então o jovem: Tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste, por ser dono aí de muitas propriedades. Então disse Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Apoiado aí nessa passagem, os arautos da teologia da libertação passam a defender que o Estado tem a prerrogativa de acabar com a pobreza e com as diferenças sociais através da redistribuição compulsória da riqueza, ou seja, tirar de quem tem para dar a quem não tem. E isso se faz ou através de uma tributação abusiva imposta aí pelo governo, ou através da total estatização dos meios de produção, assim como a eliminação da propriedade privada.
Essa interpretação descontextualiza completamente uma das passagens mais profundas e importantes do Evangelho. Primeiro temos que entender que Jesus trata cada um de forma individual. Jesus entra nas áreas mais recônditas do nosso coração. Ele nos conhece melhor que nós mesmos. Provavelmente, esse jovem rico colocava sua fortuna acima de tudo. O dinheiro para ele era um deus, ele era um idólatra. E esse é um pecado dos mais terríveis, que é quando algo que não seja Deus se torna um Deus a qual você dedica toda a sua existência. O jovem rico não era mais dono do seu destino, era o dinheiro que ditava a sua vida. Por isso, Jesus pede para que ele doe tudo aos pobres. Esse ato o curaria, seria algo libertador para aquele jovem hebreu que era escravo de suas posses. Mas o fato é que Jesus realmente abomina aqueles que egoístamente juntam apenas para si, negligenciando aí as dificuldades do seu próximo. É óbvio que aquele que tem muito deve ajudar a quem não tem nada. Essa é uma premissa cristã e não do socialismo. Não podemos conceber um cristão que olha aí com indiferença para as necessidades do seu próximo. Amar o próximo não é um sentimento, é uma atitude prática que exige abnegação. Mas acontece que isso deve partir de uma decisão individual e não de uma imposição estatal. Ninguém pode ter o direito de me obrigar a dar os meus bens para outra pessoa. Deus criou o ser humano com livre arbítrio. Mesmo que aí na sua onisciência soubesse que usaríamos a nossa liberdade para se voltar contra ele, ou seja, o próprio Deus considera a liberdade de escolha primordial. Eu diria até que em uma hierarquia aí de valores, o respeito ao livre-arbítrio antecede a própria caridade. Sendo assim, o governo não pode simplesmente atropelar meu livre-arbítrio, mesmo que em nome de um bem social maior. A caridade no contexto cristão deve ser sempre espontânea e jamais compulsória. Bom, naquela época, fundo de agulha era o nome dado a uma fenda estreita usada como passagem nas muralhas que rodeavam as cidades. Uma pessoa sozinha passava facilmente, mas montada em um camelo era praticamente impossível. A analogia se dá porque de fato é difícil para um rico entrar no reino dos céus, pois o rico se distrai com as suas posses e quase sempre acaba sendo escravizado por elas, não olhando para Deus ou para as necessidades do próximo. Por isso, o melhor a se fazer é ouvir o que Jesus disse ao jovem rico e não juntar apenas para si, mas sim compartilhar. Com certeza, essa atitude, além de agradar a Deus, contribuirá para uma sociedade melhor, pois o reino dos céus é o ambiente onde a vontade de Deus é feita. No ambiente onde a vontade de Deus é feita, quem tem ajuda quem não tem. Lá não tem lugar para egoístas. Simples assim. Mas compreenda também que com isso Jesus não está eximindo a salvação das pessoas ricas que não se abnegam aí de sua riqueza em benefício dos mais pobres. Tanto que depois que Jesus fala lá pro jovem rico que ele deve doar toda a sua riqueza aos pobres, e ele e o jovem rico não têm, coragem para fazer isso, um dos discípulos de Jesus faz a seguinte pergunta: mas mestre, desse jeito quem será salvo? Como quem diz assim, desse jeito tá difícil, Senhor. Os parâmetros aí do reino de Deus são elevados demais para nós. Jesus simplesmente responde: sim, ao homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ao homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Nessa fala extraordinária de Jesus, ele resume a graça divina, onde não somos salvos através dos nossos esforços para cumprir aí o que Deus nos pede. Somos salvos pela sua generosidade. A prerrogativa da salvação está em Deus e não nos homens. O homem deve sim fazer tudo o que Deus determina, mas não como uma forma de cumprir critérios para ser salvo, mas sim por amor
A caridade só tem valor moral se for um fim em si mesmo. A caridade não deve visar absolutamente nada em troca, muito menos a nossa salvação. Agora vamos aí para a segunda passagem, que é usada também como fundamento para a teologia da libertação, que está em Mateus 6:19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. De fato, devemos acumular riquezas nos céus, e não nesse mundo onde tudo está fadado a perecer. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, que todas as coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, devemos ter sim uma vida abnegada em favor do próximo. Devemos ser generosos. Muitos pastores, principalmente aí os adeptos da teologia da prosperidade, amenizam essa passagem dizendo que Deus não está condenando aqueles que juntam muito dinheiro, mas sim os que têm amor ao dinheiro. Balela. Deus está sendo claro, não acumulais, pois ali estará o seu coração. Ele não abre espaço aí para nenhum porém. Ele está dizendo que aquele que acumula muito, inevitavelmente fica com seu coração em suas posses. Acaba confiando mais na sua riqueza do que em Deus propriamente. Só que é aí que os teólogos esquerdistas se aproveitam para condenar o capitalismo e favorecer um regime socialista que promete distribuir riqueza igualitariamente, quando na prática aí sabemos que não se distribui a riqueza, e sim a miséria. O problema todo se dá porque eles passam por cima de um ponto crucial aí dessa passagem. Na época de Jesus, o sistema econômico era diferente. A economia era algo estático. O dinheiro era uma fonte esgotável. Não existia inflação. Uma pessoa que juntasse muito para si e guardasse aí suas riquezas em um depósito impedia que outras pessoas pudessem ter acesso a parte dessa riqueza. Nos dias de hoje, o dinheiro não é mais uma fonte esgotável. O fato de uma pessoa ter muito não tira a oportunidade de outra também ter. Uma pessoa muito rica, por mais egoísta aí que seja, ela compra produtos, ela exerce um papel ativo no mercado e isso faz a economia movimentar, gerando riqueza e beneficiando toda a sociedade. Ninguém guarda seu dinheiro embaixo do colchão ou em um depósito como os ricos aí faziam na época em que o evangelho foi escrito. Hoje existe inflação, investimos nosso dinheiro e mesmo uma aplicação tosca em um banco qualquer também movimenta a economia e acaba beneficiando indiretamente outras pessoas. Temos que parar de olhar os ricos com maus olhos. Isso é patético. Um rico que acumulou fortuna de forma honesta deixou um rastro de oportunidades para outras pessoas. Quando alguém compra uma Ferrari, milhares de bocas são alimentadas por conta disso. Um sistema capitalista de livre mercado, num sistema capitalista, ninguém fica rico sem contribuir para com toda a sociedade. O vagabundo maconheiro lá com a camiseta do Che Guevara, ou aquele artista mal compreendido que vive às custas dos incentivos do governo, são os que mais falam mal do capitalismo e dos ricos. Mas você acha que esses sujeitos, com as suas falácias, contribuem em alguma coisa para com a sociedade? O capitalismo é o único sistema que consegue gerar riqueza e redistribuir renda respeitando o livre-arbítrio. Antes da sociedade de mercado, antes do capitalismo, o mundo era extremamente miserável para 99% aí das pessoas. E para o fim aí dessa discussão, a parábola dos talentos em Mateus 25:14, depois leia aí se quiser, legitima completamente a dinâmica capitalista. Lá diz que devemos ter sabedoria para multiplicar o dinheiro que recebemos, fato que seria impossível
em um regime comunista. Bom, eu queria aí trazer outras passagens que os cristãos socialistas usam, né, como a multiplicação dos pães, entre outros. Mas o vídeo iria ficar extremamente longo e sacal. Então eu acredito que essas duas sejam as mais relevantes. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes. Manda para aquele seu amigo cristão que vota no PT e no PSOL. Deixa aí algum comentário. Eu não respondo todos, mas eu leio aí, diria que 90% deles. E isso também ajuda o vídeo a ganhar relevância. E como somos defensores do capitalismo e do livre mercado, se você acha que o trabalho que eu venho fazendo aqui é importante, você pode contribuir financeiramente com o canal. O link do nosso Apoia-se está aqui na descrição. Segue o Luiz Camargo Vlog também no Instagram e no Facebook. E até o próximo vídeo. Valeu!